mundo lá fora grita e a alma já não sabe aonde ir, há um lugar de silêncio e vida, onde o Senhor vem me instruir, pra ali encontro paz, descanso e direção. O seu cuidado envolve o meu coração. Na caverna eu aprendo a confiar, na caverna Ele me ensina a esperar. Refúgio santo, lugar de transformação. Ouço tua voz moldando o meu coração. Entre sombras encontro a luz, no discipulado do Mestre Jesus. Cada palavra me faz crescer, em sua presença eu quero viver. Pra ali o Espírito me mostra o seu querer, o seu ensino me leva a florescer. Na caverna eu aprendo a confiar, na caverna Ele me ensina a esperar. Refúgio santo, lugar de transformação. Ouço tua voz moldando o meu coração. Entre sombras encontro a luz, no discipulado do Mestre Jesus. Cada palavra me faz crescer, em sua presença eu quero viver. Oh, ali o Espírito me mostra o seu querer, o seu ensino me leva a florescer. Na caverna eu aprendo a confiar, na caverna Ele me ensina a esperar. Refúgio santo, lugar de transformação. Ouço tua voz moldando o meu coração. Não é fim, é recomeço, é cuidado e proteção. Na caverna sou tratado, preparado pra missão. Na caverna eu aprendo a confiar, na caverna Ele me ensina a esperar. Refúgio santo, lugar de transformação. Ouço tua voz moldando o meu coração. Quando o mundo lá fora grita e a alma já não sabe aonde ir, há um lugar de silêncio e vida, onde o Senhor vem me instruir, pra ali encontro paz, descanso e direção. O seu cuidado envolve o meu coração. Na caverna eu aprendo a confiar, na caverna Ele me ensina a esperar. Refúgio santo, lugar de transformação. Ouço tua voz moldando o meu coração. Entre
sombras encontro a luz, no discipulado do Mestre Jesus. Cada palavra me faz crescer, em sua presença eu quero viver. Ali o Espírito. Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui felizes, alegres para mais uma aula, mais um discipulado. Estamos na direção de Deus. Glória a Deus por isso. Hoje comigo o nosso querido Renanzinho. Renanzinho, dá uma boa noite aí. Boa noite, tamo junto. Quero dar uma boa noite especial para todos os que estão acompanhando, mas principalmente para a mulher mais linda, mais corajosa, a mulher que eu mais amo nesse mundo, a mais perfeita, a mais incrível que eu conheço, tá? Que é a minha noiva. Não fiquem com ciúmes. Mas, lembrando, tirando só esse fato interessante, lembrando que toda e qualquer dúvida, estou aqui, estou disponível para tirar as suas dúvidas, estou aqui com o celular, Bíblia, e nós vamos tirando as dúvidas e interações. Podem mandar tanto no chat do YouTube quanto na sala de aula, né, nos nossos grupos, quanto no meu privado, que daí a gente vai respondendo conforme vai tendo um tempo hábil. Beleza? Tamo junto. Fechou, glória a Deus. É isso aí, irmãos. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado saúde e nós estamos felizes por isso. Vamos fazer uma oração? Pai, graças te damos por mais um momento em tua presença, a qual podemos aprender da tua palavra, ouvir a tua voz. Cessa as vozes paralelas, todas as vozes que não vêm de ti. Cesse agora toda a distração e queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Estamos na posição, eu e o Renanzinho, conforme o Senhor orientou sobre esta aula. O Senhor nos disse que estamos subindo, estamos evoluindo, estamos crescendo. E para continuar, ó Deus. E agora estamos aqui, mas confessamos que estamos na total dependência de Ti. Por isso pedimos, fala conosco, nos ensine, nos guia sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, porque assim, Senhor, é o que nós pedimos, o que nós precisamos e também nós queremos ouvir a tua voz e aprender de ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Que bênção. Mais uma noite abençoada, né? Uma terça-feira abençoada. Glória a Deus por isso. Oramos. Esta semana estávamos orando já, né? Oramos e Deus nos deu uma instrução dizendo que é para nós continuarmos aquilo que começamos e que Ele quer falar conosco a respeito da sua palavra, através da sua palavra, através do seu Espírito. Então, amados, fique antenado, fique ligado, cessa aí toda a distração, porque eu confesso que eu nem sei se eu vou deixar esta aula gravada, disponível para depois. Tudo vai daquilo que Deus falar nesta aula. Então, você que está conosco, glória a Deus por isso. Aproveita este momento, aproveita esta aula, anote, guarde, porque todas as aulas foi instrução de Deus. Porém, essa, Ele quer falar conosco face a face. Vamos dizer assim. Amém, amados? Vamos lá então? Formule a sua pergunta, comenta aqui no nosso chat, curta o vídeo, porque depois, se um dia Deus o permitir que a gente compartilhe e se torne público, cada curtida vai ter relevância, cada comentário tem relevância, né, na questão do YouTube divulgar mais. Então, faça isso, ok? Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. A aula de hoje, ela vai chamar com esse tema, né? As dores de parto, sinais na terra e nos céus. Já há algum tempo, Deus tem falado conosco, especialmente comigo e com o Renan, a respeito dos sinais. E Deus dizendo para nós, compartilhe isso.
peça para o meu povo analisar os sinais que estão acontecendo nos céus e na terra. Então nós vamos compartilhar. Eu sei que você está antenado nos acontecimentos, né, desta época, deste período, deste tempo que estamos vivendo. Por isso você também tem liberdade de comentar, de falar, de notícias e entre outras coisas que têm acontecido para a gente, então, ouvir aquilo que Deus tem para nós. Ok? Tem um texto que nós gostamos muito, que está em Joel 2, né? Eu vou pedir para o Renanzinho ler, depois o Renan lê Lucas 21, 25. Ok? Você tem aí, ô Renanzinho, qual você vai ler? Deixa eu pegar para sua câmera aqui. Tô abrindo aqui. Uhum. Enquanto você abre, eu vou para ver a minha Bíblia aqui na tela do computador. Hoje vai ser tudo na tela, hein? Já é tudo Então, na tela. é Joel, qual o texto que eu falei para você? Joel 2, né? Dois. Deixa eu pegar no nosso aplicativinho da My Bible. My Bible, Deixa eu pegar aqui Joel 2 na tela, depois eu volto. porque a gente pode pegar os. Se tiver alguma palavra, a gente pode pegar Qual que é o o verso que eu falei para você? 31. 31. Vamos pegar o contexto aqui. O Que 28 fala do derramar do Espírito, derramar né? do Espírito. Que começa o seguinte. No 20. No 28, ele começa dizendo: E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Boa. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios. Aí começa. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. Aí o 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, Isso é bom porque tem a ver com a aula. antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião em Jerusalém estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Glória a Deus. Então, é isso. Aí tem um texto que fala de sinais. Deixa eu cortar aqui para nossa tela. Deixa eu só sair daqui. Vamos lá. Aqui nós temos o texto que vai falar de sinais a respeito desses dias, inclusive os dias que nós estamos vivendo. E o Lucas 21, 25, você já achou, Renanzinho? Vamos aproveitar para ler. Já vamos para Lucas Haverá sinais no sol, na lua 21, e 25. nas estrelas. Lucas 21, 25. E aqui já começamos com: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Mar, muitas coisas, né? Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes aconteceres dessas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, o Lucas, né, o evangelista, está narrando e está falando desse sinal da figueira novamente, né? A gente já falou um pouco, vamos falar um pouquinho hoje dos sinais que vão acontecer, né, na terra, nos céus, né? O sol, a lua, as estrelas. Então, essa aula nós queremos falar a respeito das dores de parto, mas no sentido de revelar os sinais que estão acontecendo
nesses últimos dias. Então, se você souber de alguma notícia relevante aí a respeito da aula, compartilha no chat, compartilha no grupo, o Renan vai estar acompanhando, vai estar vendo e vai ser benção. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, monitor, câmera. Então, vamos que vamos. Primeiro a gente tem que entender que falar desse assunto, e nós estamos numa crescente, nós estamos vendo, né, já faz algumas aulas a respeito da questão da volta iminente de Jesus, né, dos sinais, da manifestação do anticristo, da questão da tribulação, da grande tribulação. Mas o fato é que a promessa central da Bíblia é que ele vai voltar. Jesus veio em carne e sangue, ele veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morreu como um cordeiro, porém, agora, nessa vinda de Jesus, ele vai vir em glória e em poder. Ele vem como um leão, o leão da tribo de Judá. Então, a segunda vinda de Cristo, ela deve ser entendível da seguinte forma: ela é literal, ela será visível, ela será gloriosa, ela será inevitável. Então, é um fato que nós, como cristãos, nós não podemos negligenciar isso. Se a gente não desejar a volta de Cristo, se a gente não buscar, não querer, a gente pode estar distraído com as coisas da terra. Não é para ficarmos bitolados, pensar nisso e esquecer as outras coisas. Não. É entender que os dias, o dia da vinda, os sinais estão denunciando isso, que os dias estão próximos. Então, Atos 1, Mateus 24, 30, tem alguns textos aí, mas é aquele texto que Jesus ele vai ser assunto aos céus, os anjos estão vendo, né? Quando que vai acontecer isso? Jesus fala assim, não compete saber data, tempo, né? Época, porque o Pai reservou, né? Para si. Mas vocês receberão poder, né? Ao descer do alto aí o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas lá no original tem a raiz de ser mártir. É alguém que morre por algo que viu, que testificou, que testemunhou, que presenciou, que ouviu, e agora ele dá a sua vida em prol desta verdade. Então, Jesus ele mesmo diz isso. A volta dele é iminente. A escatologia bíblica, então, ela tem que ser central, colocado a promessa central como a volta de Cristo. Então, esse evento não podemos negligenciar. O problema é que as pessoas não entram nesses assuntos, as igrejas não ensinam sobre os assuntos, porque muitas das vezes desconhece. Tem medo de dar a sua opinião, tem medo de entrar em algo meio desconhecido. Então, aquilo que eu desconheço, eu rejeito, eu deixo de lado e eu não ensino. Então, nós queremos dizer que os sinais são claros. A gente vai ver, a gente vai ler alguns sinais, vai ver algumas coisas, o próprio ensino vai nos mostrar que Jesus está às portas. Quando nós começamos a falar neste assunto, muita gente tem medo. E não é para ter medo, é para ter alegria, porque a nossa redenção está próxima. Então, se há medo, é porque estamos devendo. É porque nós não queremos a verdade. É porque nós queremos outras coisas, menos a presença de Cristo no meio de nós, né? E se a gente entender isso, que o nosso corpo será glorificado, não haverá mais choro, não haverá mais a pessoa lá que engorda, emagrece, né? Vai ser diferente. Isso muda muito, né? A glória que nós receberemos, as coroas, o galardão e uma série de situações que nós podemos falar numa outra aula, se Deus assim permitir. Então, o fato é que Israel é um relógio profético, né? Já falamos sobre isso. Então, só para efeito de introdução, a gente precisa entender como foi lido pelo Renan a parábola da figueira. Então, o verão está próximo, está chegando, já está florescendo, desde 1948 aí,
Israel voltou ali a ir para a terra, a ser reconhecido como nação. Os judeus retornaram, e aí a Bíblia diz que não passaria desta geração. E uma geração, ela tem 70 a 80 anos, né? Em 2018, se deu 70 anos, né? Então você faz as contas. Então, a nação de Israel não é somente uma nação, ela é um marcador profético. É um relógio que Deus deixou, um sinal claro, vivo nessa terra, para nós discernirmos os tempos. Eu vou falar sempre aqui. Nós não marcamos data, e nem é para ser assim. Porém, discernir é daquele que busca, daquele que deseja, daquele que quer algo mais de Deus. E Deus, ele tem prazer em revelar segredos aos seus amigos, os profetas, os seus servos. Então vamos lá. Quando a gente começa a entender a questão dos sinais, a princípio, quando você vai lá para Gênesis 1, você vê que ali você compreende muitas e muitas coisas. Quando, quando Deus ele estabelece alguns princípios, um desses é a teologia dos sinais celestes. É a teologia que Deus nos ensina, é um estudo sobre os sinais. Então, quando Deus ele cria os luminares, ele cria lá o sol, a lua, e ele diz que é para marcar tempos e estações, é para marcar, é como se fosse ponteiros de um grande relógio. Olha que interessante. E no original lá, a palavra é moed, moedim, e nós já falamos sobre esta palavra que também significa as festas. Lembra das 7 festas do Senhor? Ali é a mesma palavra, é moed, moedim. Então, Jesus ele cumpriu 4 festas, ainda faltam 3 para ele cumprir, correto? Por quê? Porque existe um cronograma, existe um marcador de tempo que ele está seguindo à risca. Então, quando você entende isso, fica mais fácil compreender as escrituras, compreender os padrões que Deus deixa claro na sua palavra. Então você estudamos sobre a interpretação pardês, você faz associações, você pega padrões que eles não mudam, eles continuam iguais. Então, quando Deus cria os luminares, ali a palavra é moedim, tempos e estações. Então, é como se fosse um relógio com 2 ponteiros, né? No nosso relógio analógico, nós temos o ponteiro grande que marca o minuto e o pequeno que marca as horas. É como se o Sol e a Lua fossem esses ponteiros. Eles vão indicando algo, né? E a gente tem que analisar. Nós temos que entender que tem sinais nesses elementos a qual a Bíblia mesma está mencionando. O texto de Joel é claro, Lucas é claro, mostrando que a gente vai ver sinais nos céus e na terra antes que venha, então, esse grande dia do Senhor, né? Então, a gente precisa entender essa tríade que são terra, o céu e o tempo. Quando Deus cria o tempo, ele coloca algo dentro do tempo como um relógio para marcar isso. E a gente precisa entender tudo isso. Então vamos lá. A Terra, alguns sinais têm acontecido, né? Mas a Bíblia deixa claro sobre alguns, e aí a gente pode ver. Eu marquei alguns aqui, mas você pode falar muito mais. Quais são os sinais que estão acontecendo na Terra? Guerras, rumores de guerras, crises. Você vai vendo a geopolítica como está instável, como tem aumentado isso. A apostasia, o abandono da fé. Não se prega mais a verdade, a mentira tem vindo à tona, a teologia da terra, a teologia da prosperidade, das coisas da terra, a teologia de um coaching no sentido terreno somente, não espiritual. Então tem coisas que estão sendo distorcidas. E o povo quer ouvir isso.
O povo não quer ouvir uma mensagem dizendo Jesus está voltando. Arrependam-se. O povo quer ouvir, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, e é isso aí. Então, na terra tem acontecido muitos sinais. Tem acontecido sinais também no céu. Você vê um alinhamento planetário, poucos percebem isso. Você vê meteoros, você vê aquela nave, Renan, como chama aquela nave que veio? E 3 Atlas. I-3 Atlas? É. É um meteoro. Então. Então, quando você discerne o que esse asteroide, o que é? Um meteoro? Tá, É um tá corpo passando por celestial. aqui, é algo que ainda está meio esquisito, né? Você vê que tem coisa errada. Eclipses solares, eclipses lunares. Então, tem muitos sinais acontecendo no céu. A Lua, por si só, ela tem a impressão dela de mistérios ocultos dentro dela, né? Quem sabe a gente possa falar um pouquinho a respeito disso, né? Deixa mais lá para o final. Então, E é só um detalhe sobre isso que é legal. Eu tenho aqui alguns prints. Hoje, essa semana eu fiz a minha lição de casa. Tem alguns prints aqui de notícias. A principal delas diz o seguinte, que esse ano nós teremos 4 eclipses, já foram 2, faltam mais 2. 12 de agosto seria um eclipse solar total, então só meio que isso acho que vai ser esclarecerá. visto lá na Europa, alguma coisa assim, não Isso. é? E 29 de agosto, de 27 e 28 de agosto, eclipse lunar parcial. E aí tem também conjunções planetárias esse ano. Então, 16 de fevereiro já foi uma, 19 de fevereiro, 8 de março, 14 de março, 17 de março já foram. 15 de abril, 24, 31, tem várias conjunções que vão Mercúrio, Júpiter, Marte, Urano, vão todas se alinhar. E também tem 7, deixa eu ver aqui, 7 chuvas de meteoro relevantes esse ano. Então tem muitas coisas acontecendo, né? Aí alguém pode falar, um incrédulo pode falar assim, mas sempre aconteceu, mas isso aí não é novidade. Então tá bom, continue pensando assim. Vamos lá, Renan, vou indo aqui e à medida que possível a gente vai. Eu sei que tem pergunta aqui, a gente deixa um pouquinho mais para adiante para responder, Sim. mas pode fazer a sua pergunta. Pergunta da Nádia aqui, eu estou olhando, muito relevante, muito importante e a gente vai responder daqui a pouquinho, tá? Então vamos continuar. Vamos continuar aqui e depois a gente vai lendo, pega uma notícia, vamos falando. Então, a Bíblia, quando menciona a questão das dores de parto, ela está trazendo algo que nós conhecemos para ilustrar algo muito mais poderoso, maior, que aconteceria nos tempos do fim, tá? Lá nos últimos dias. Mateus 24:8, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, a gente lê junto. Deixa eu abrir aqui. Que Mateus é um livro, é um sermão escatológico, né? Mateus 24. Tá na mão. Olha que interessante. A partir do verso 3, pode ler, Renan, do verso 1. Verso 1, só para a gente introduzir. Jesus saiu do templo e, quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Então, o que acontece? Jesus ele está dizendo sobre a questão aqui, os discípulos olhando para o templo, né? E aquela grandeza muito bonito. E Jesus vai dizer, então, não vai ficar pedra sobre pedra. No entanto, que ele é perseguido quando ele diz assim, olha, vai ser derrubado esse templo e em 3 dias será levantado. Por quê? Porque as pessoas iam no literal, não conseguiam entender a questão do pardês, e aí ele estava falando do templo do seu corpo físico, da sua carne, né? Então, não poderia se falar contra o templo. Existiam leis contra o templo.
Inclusive, existe uma lei está mencionada até no livro de Esdras, e a pessoa é, falar ou derrubar ou qualquer coisa contra o templo, será tirada uma viga de sua casa, né? E ele será pendurado nela. Tem alguma coisa assim lá no em Esdras. Eu não lembro o texto, mas tem alguma coisa relacionada a isso. Então, Jesus ele está falando aqui especificamente do tempo. Agora ele vai falar dos princípios das dores. Pode ler, Renan, do Parte do 3 8, até o 14. do 13 ao 14. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, e em particular lhe disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Princípio das dores. Princípio das Note dores. que Jesus ele está falando de um parto que vai nascer, mas ele fala de um princípio das dores, as dores de parto. Aqui ainda só é o princípio. Pode continuar. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Falsos profetas, né, a gente já falou sobre isso, questão de falso profeta, que você identifica um falso profeta, não é pela sua profecia errada ou pela palavra de Deus que sai da boca dele, mas é por questão dele ser alguém que faz pelo dinheiro, né? E hoje você vai ver que o sistema religioso ele funciona dessa forma, né? Uma máquina de dinheiro e, e as pessoas pensando em si e não no próximo, né? Então vai ter falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, ensinos mentirosos, enganadores, né? E vai chegar um dia que Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E ainda essa pessoa vai dizer, mas eu ia na igreja, eu ia no domingo, eu profetizava, eu expulsei demônio, eu orava em outras línguas, eu dava o dízimo, eu fazia isso, isso, isso. E Jesus fala assim, eu não te conheço, nunca tive intimidade com você, que intimidade, o conhecimento no original é intimidade. É um relacionamento íntimo como de mulher e marido. E eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então é muito sério esta questão e nós precisamos ficar atentos. Quais são mais sinais, Renanzinho? É, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, olha que interessante. Aí vem o fim. Então aqui está dizendo sobre o princípio das dores. Como que funciona a questão, como começa, porque começa o princípio porque está chegando perto do nascimento. E a gente vai entender um pouquinho mais como que aumenta isso. E aqui depois vai falar sobre o anticristo, correto? A grande tribulação. Então começa com o princípio de dores, aí depois vem e se revela então esse abominável da desolação, a conforme nós estudamos semana passada, que estudamos sobre as 70 semanas de Daniel, a última semana. A última semana é chamada de tribulação. Então ele vai falar desse Nico que vai aparecer. Olha que interessante. Ele vai falar sobre essa pessoa. Aí depois ele fala da vinda do Filho do Homem, dessa tribulação desses dias. Ó, entenda o seguinte, a tribulação, amado, ela é 7 anos. Então, a tribulação, ela começa
Aí depois já é o finzinho das dores. Aí depois é 3 anos e meio. Depois mais 3 anos e meio é chamado de grande tribulação. Então a tribulação também ela é separada em 2 tempos, de 1.260 dias, igual conforme nós lemos, estudamos semana passada. 3 anos e meio. Entendeu? Então, 3 anos e meio, tribulação. Aí é uma falsa paz, é o cavalo branco, né? O cavaleiro do cavalo branco que vem em Apocalipse, o primeiro selo. Então ali ele vem, ele estabelece uma falsa paz, ele vai trazer aí é, algo, né? Que as pessoas vão querer. E aí vai ter 3 anos e meio de bonança, porém, quando chegar no final desses 3 anos e meio, esse camarada, o abominável da desolação, ele vai fazer um sacrifício. E aí o pessoal vai entender que o Messias judeu que eles achavam que era o Messias não era. E aí o negócio vai estreitar e vai ferver. E aí você vai entender a questão das taças, né, e muitas outras coisas que vão acontecer. Então, olha o sermão escatológico, ele tem o tema aqui, ó, de princípio das dores. Ele fala da grande tribulação, ele fala da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus, ele fala da parábola da figueira, ó, seja vigilante, preste atenção. Israel nasceu, Israel, a figueira, ela voltou, ó, ela veio e está dando os ramos, eles se renovaram e as folhas brotam. O verão está próximo. Entendeu? Fique esperto, está próximo. Não passará desta geração sem que tudo isso aconteça. O que é tudo isso aconteça? Todo esse texto aqui, ó, tudo isso que nós falamos vai acontecer. E nós estamos já no finzinho desta geração que a figueira floresceu. Então, ó, passará o céu e a terra. Lembra dos sinais que a gente está falando? Passará os céus e a terra. As minhas palavras não passarão. Jesus deixa claro, o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Só que nós discernimos tempos e épocas conforme está escrito na palavra. E aí depois Jesus diz assim, ó, será como nos dias de Noé. Lembra que também falamos na aula passada o que aconteceu nesses dias de Noé. O que estava acontecendo? Você viu que era aquela questão da queda dos anjos, a questão da hibridização, daquela luta para modificar o DNA. Está acontecendo tudo de novo. Todo do mesmo jeito. Mesma coisa. Tá? Então, esse contexto todo, eu quero te encorajar a ler esse sermão profético, ó, 24 do 1 até o 44, para que você possa e eu entender algumas coisas que têm acontecido nesses dias. Vamos lá, deixa eu voltar aqui aos slides, que foi muito para frente. O que aconteceu aqui? Foi muito. Deixa eu voltar aqui. Então, as dores de parto. Israel aqui está. A gente já vai responder perguntas. Pode perguntar, depois a gente para responder, viu? É muito importante a sua pergunta. E eu estou vendo que são perguntas muito boas. Então, preste atenção. Israel é nação. Israel se tornou nação. Os sinais estão aqui, a gente já falou. O padrão é esse, um padrão do princípio das dores, nós lemos agora, Mateus 24. Então, como que acontece um parto? Então, as dores, ela começa leve, aí aumenta a frequência, então é uma dorzinha aqui, a outra dorzinha demora um bom tempo,
acontece de novo, depois demora um bom tempo, acontece de novo. Só que ela começa leve. Aí depois ela vai aumentando a frequência. Então ela vai diminuindo o tempo da dor. Então é uma dor, diminui mais um pouco, dor de novo. Um pouquinho de tempo, dor de novo. Né? Aí vai intensificando essa dor. Ela aumenta muito a dor. Até que vai culminar no nascimento, né? Vai dar a luz, a qual nós chamamos. Vai trazer conhecido aquilo que estava oculto. Então, o propósito de quando Jesus ele vai falar das dores de parto, o princípio das dores é o quê? Vai ser difícil. É uma tribulação, é um tempo complicadíssimo. Porém, é porque vai vir à luz o Cristo. Vai vir à luz o leão da tribo de Judá, o rei dos reis. Vai vir à luz quem nós somos de fato, amado. Nosso corpo será transformado. Nós seremos como ele é. O nosso corpo aqui, que é corruptível, que é de desonra, vai ser transformado em um corpo de honra, um corpo de glória, um corpo de luz. Então nós mesmos estamos tendo dores. Para quê? Por causa deste grande dia. Né? Para alguns é terrível. Entendeu? Tudo depende de que lado você vai ficar. Se você não está do lado de Cristo, será um grande e terrível dia. Porque vai vir juízo. Agora, se eu estou do lado de Cristo, será um grande e temível dia do Senhor. Porque eu temo ao Senhor. O temor é diferente de medo. O temor eu me aproximo de Deus. Eu estudo mais, eu quero me aprofundar, eu quero entender. Agora o medo me afasta. Quando fala de um ensino desse, o medo eu já saio fora, eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu tenho medo. E a gente entende que o medo, quem está operando são as trevas. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então, olha que importante. Nós precisamos entender isso. Ó, que nós estamos entendendo uma cronologia profética. Isso não define data. Torna a dizer, sempre nós vamos mencionar, vamos dizer. Nós não estamos falando de uma data. Nós estamos falando de tempos e épocas, estações em que estamos vivendo. Nós estamos entendendo que a intensificação das dores, dessas dores, estão muito grandes já, estão aumentando muito. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Nós separamos aqui em 4 fases para a gente poder entender um pouco mais a respeito das dores, do princípio das dores. Note que aí fora no mundo eles falam de uma agenda, né? Agenda 2030, né? É uma agenda que o mundo está dizendo. Percebe-se, Renan? Deixa eu cortar aqui para você e eu. Deixa eu pegar aqui. Questão de extraterrestre. Você chegou a ver alguma coisa? Você percebeu que está aumentando a questão do homem? Por que o homem foi para a Lua? E tem uma pergunta aqui, né? Por que agora ele foi? Tem uma notícia aqui sobre isso. Por que eu falo para vocês, amado, vai aumentar muito a questão dessa agenda alien, dos extraterrestres, vai aumentar muito eles dizerem que existiam mesmo ETs, que está aqui no nosso meio, aquela área 51, a NASA vai revelar algumas coisas. Você vai ver, vai aumentar muito por esses dias, porque faz parte. Notícias atuais. G1. Governo dos Estados Unidos registra domínio alien.gov após Trump ordenar a divulgação dos arquivos sobre supostos ETs. Então quer dizer que eles já registraram lá alien.gov e aliens.gov. Se alguém quiser registrar, não pode mais. Já é do governo americano. Ah, é? Já registraram. Aí tem Crossware.
Uma outra agência de notícias. Chefe da NASA confirma que a maioria já esperava sobre a existência dos aliens. Diário de Isaacman, o atual administrador da NASA, chamou a atenção após afirmar que a agência trabalha com essa possibilidade real. Vice de Trump diz ser obcecado, essa na CNN Brasil. Vice de Trump diz ser obcecado por OVNIs e acredita que são demônios. Muito bom. JD Vance diz que pretende investigar a 51 que vai chegar ao fundo dos arquivos sobre OVNIs nos próximos 3 anos do seu mandato. Muito bom também. E aí tem mais uma do que eles registraram, alien.gov, alias.gov. Ou seja, tudo conspirando para essa agenda alien da galera revelar que existem aliens. É, meu amado. E vai ter muito mais, né? Muito mais Isso aqui é notícias só uma pontinha que eu peguei rapidamente. rapidamente. Então, são coisas que você estava meio esquecido, né? Mas agora vai vir na tona muitas coisas, porque vai haver uma grande movimentação aqui nessa terra, né? Principalmente espiritual, principalmente trevas operando muito forte nesses últimos dias. Nós precisamos estar preparados, porque nós vamos entrar em batalhas muito grandes, amados. Porque vai ter que ter uma peneira, né? Vai ter que ter, porque Jesus vai vir buscar uma noiva imaculada, uma noiva santa, sem mancha, sem marca, sem rugas, que vai estar preparada. Jesus não vai buscar uma menininha, uma adolescentezinha, ele vai buscar uma mulher, né? Uma mulher que ele mesmo está cuidando para isso, tá? Então vamos lá, depois a gente volta, vê as perguntas, a gente dá uma pausa, tá bom? Porque é muito importante e tem muito mais coisa aí para ver. Renanzinho, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então vamos pegar a primeira fase, a fase das dores iniciais. Então, começa, né, pausadamente a dor, a contração, né? Então vamos pegar aqui. De 2020 a 23 começou o que nós chamamos de dores iniciais, nesses princípios de dores. Aí você vai ver os sinais na Terra. Você consegue ler esses textos, Renan? Você consegue pegar aí? Claro. Se você conseguir pegar, eu nem vou mexer na tela. O Mateus 24:6 nem precisa. Pode ler Romanos 8:22. Texto que nós não lemos. Mateus 24 nós já lemos, né? Tudo. O que você vai ver aqui? Nesses primeiros sinais, nos sinais dessas dores iniciais. Você vai ver que aconteceu algo que parou o mundo. A questão da pandemia. A questão da Covid-19. O Tá na que mão. aconteceu? Pode ler, Renan. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, olha o que a palavra está dizendo, de dores de parto. Então, começou a ter dores lá. E a natureza, ela está gemendo. Ela está ali ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos de Deus, em que a natureza geme, ali filhos ruiós, são os filhos maduros. Não os tecnons, os imaturos, aqueles que não sabem fazer nada, só sabem pedir, tá sujo, chora, tá com fome, chora. Não. Aqui está falando ruiós, quem já cresceu, quem governa, quem sabe a tua identidade. E a natureza está gemendo, como dores de parto. Então, por que está acontecendo tudo isso? Olha que interessante. Um grande sinal na Terra foi a questão da Covid-19. Essa pandemia foi um teste de controle muito grande em que eles estão fazendo, os dominadores do mundo, para a preparação do anticristo. Sabe? Eles querem saber se você vai respeitar, como que vai ser, né? Então eles estão doutrinando, eles estão disciplinando pessoas para receber essa doutrina. Entendeu? Então todo mundo parou. E a Bíblia não para, a Bíblia não para de falar sobre isso. Então,
Os sinais estão claros. É que a gente acha que é assim, do nada acontece, do nada acontece. Não, já vem uma preparação, e esse vírus que veio lá da China, né? E veio para o mundo inteiro. Esse vírus que foi criado em laboratório, entende? E por falar em vírus, né, Renanzinho? Sumiu aqui do nosso lado, né, na Unicamp, né? Era uma professora que levou, Acho que pesquisadora, se eu não me engano, pesquisadora, levou para um grupo, acho que são chineses, e sumiu essa amostra. Beleza. Aí dias depois saiu nos jornais, não peguei essa notícia, mas está nos jornais, só pesquisei, que aqui em Campinas está saindo muito bom. um acelerador de partículas, é isso? O acelerador já tem, né? Os Já tem, Sirius, né? Agora eles vão fazer mais algo, né? algo mais relacionado a esse Relacionado a isso. de Aqui do tecnologia, lado, de pensou se segurança. escapa um negócio desse? Vem rapidinho pra cá, né? Tá aqui do lado, mano. Pesquisa sobre isso, vocês vão ver. Gente, e assim, tudo que a gente tá falando aqui, talvez eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Eu mando depois algumas coisas no grupo, mas pesquisem. Então, estamos falando sobre isso, pesquisa aí. Amostra sumiu Unicamp. Aí vai mostrar o que que é, já pesquisa. O que que tá sendo instalado da China em Campinas, vai mostrar. Então, vamos pesquisando. Você vai ver o que veio um navio, né? Ficou aí portado aí, né? Ficou ancorado. Muitas coisas têm acontecido, principalmente especificamente no Brasil, né? Os sinais têm acontecido em muitos lugares e também no Brasil, amado. Brasil tem muitos sinais aí que, quem sabe Deus fale alguma coisa aqui. A gente já sabe, mas a gente não tem autorização para falar. Então vamos lá. Então, você vê que essa pandemia, ela veio aí, ficou alguns anos, já tem mutações, tem outras pandemias, né, Renanzinho? Você lembra o nome delas? Nipah. Que Alguns já nomes só, não aconteceram. precisa dar toda a informação, não? Bom, doenças que estão atualmente tem a Nipah, que é um vírus indiano, é um Mpox também, que é indiano. Tem uma nova que eu mandei até procurar aqui, só para saber o nome certinho, porque cadê? Tem muitos, né? E tem alguns que estão chegando aí, né? E tudo indica que vai vir mais uma. Aqui, ó. Mais uma crise, né? Cicada, subvariante da Covid com 75 mutações, se espalha entre monitoramento. Esse foi essa semana agora. Isso Né? do portal G1. Você vê que Não, do R7, no caso. até a questão desses governadores deste mundo, né? Desse sistema maligno caído, eles usam a questão da própria revista The Economist, né? Não sei se eu já comentei isso aqui. Eles usam como uma linguagem preditiva para dizer o que vai acontecer no ano. Então ele coloca lá personagens, coloca algumas coisas que nem tem seringas, tem navios, tem o Trump, tem o Xi Jinping, tem vários, né, o Lula, tem vários personagens que eles vão, é uma preditiva, né, que é o que eles querem fazer no ano. E assim eles estão aí, ó, promovendo essa agenda 2030, né? E muitas das vezes a igreja não está entendendo, amados. A igreja não está percebendo. E o nosso papel aqui é alertar, né? Alertar para a gente entender, discernir o tempo que estamos vivendo. Então aí tem esses vírus, né, que estão espalhados aí, que está vindo nessa pandemia, crises econômicas. Você está vendo que tudo está acontecendo, tá? A questão de geopolítica, ela é interessante você saber. Questão financeira, você vê que o dólar caiu, né? O dólar está caindo. E faz parte da jogada do Trump, essa queda do dólar. Não dá para explicar tudo, mas eles estão aí.
Então há crises, né? Crises em todos os países, crises econômicas, é, crises de escândalos. Olha o que nós estamos atravessando no Brasil, amados. É impressionante, crise no judiciário, né? Os ministros lá envolvidos em escândalos, envolvido em tomando partidos a qual não podia. A justiça é cega, não pode, né? Então, vai vir esse ano de 2026, amados. Vai acontecer algumas coisas aí. Tá? Se prepara no Brasil, estou dizendo Brasil. Não estou nem dizendo fora do Brasil, estou falando aqui. Porque tá feio. E o juízo, olha que interessante, o juízo primeiro começa na casa de Deus, começa dentro. E olha os escândalos que estão acontecendo, amados. Você pega aí, pegar uma igreja só, é bênção, ganhou muitas vidas e tal, mas olha o escândalo que está acontecendo na Lagoinha. A gente não é ninguém aqui para estar falando e julgando, né? Mas são muitas coisas acontecendo, tanto dentro quanto fora. Guerras. Deixa eu pegar aqui de novo. Só um detalhe, Derzão, Uhum. pode continuar. Mas perseguição religiosa já está acontecendo, e não é em países assim, tipo África. Na Finlândia, eu vi uma notícia que uma mulher se expressou no Instagram dela com um versículo bíblico, e ela foi processada e foi para júri por causa disso. Então, tá pegando. Acontece, né? Porque muitas vezes a gente fica só ouvindo aqui as notícias aqui nossa, né? E esquece de algumas outras coisas por aí. Então, tem guerras, crises econômicas, guerras. Você vê, começou lá com uma guerrinha lá. Guerrinha não, guerra, né? Ucrânia e Rússia. Aí começou uma ali, aí vem aqui. O que aconteceu, né? O Hezbollah com Israel, né? E fora tudo isso, dessas guerras, né? Juntando tudo isso, que aqui nem está escrito, mas você vê os tratados de paz, né? Você vê o personagem do tratado, né? De 2020, o tratado de Abraão, né? Aquele em que o genro do Trump conseguiu trazer uma paz ali, né? Uma união entre os árabes ali com Israel, coisa que era impossível de acontecer, né? Então são coisas que estão vindo à tona e está mostrando aí sinais. Terremotos, né? Muitas outras coisas. Então a natureza está gemendo. Outra situação que a gente vê que são sinais aqui da Terra é a questão da apostasia. É o abandono da fé. Você vai ver que nesses últimos dias o Espírito alerta, né? Expressamente que os homens serão amantes de si próprios, serão avarentos, serão uma série de coisas acontecendo. E hoje você vê isso dentro da igreja. Então há um esfriamento espiritual, há uma relativação da verdade. Ah, não, isso aqui não é verdade, não. Isso aqui não é bem assim. Sabe? Um evangelho raso, um evangelho que vive somente em uma água batizadinha, no sentido de uma papinha, não tem um alimento sólido, não tem um alimento que vai te trazer um crescimento, uma feijoada, um churrasco, né? Para que você digira aquilo. Não, é sempre a mesma coisinha, e muitas vezes diluído, assim, ó, uma verdadezinha e algumas mentiras. Então você vê que a moral tá invertida. Então é uma crise muito mais séria do que a gente imagina. Isso, a crise é espiritual. É uma crise espiritual. E está dentro e está acontecendo. As dores iniciais, né? Então aqui, ó, vem vindo, ainda é aquelas dores de 20 a 23. A gente vê que o evangelho se expandiu muito, né? Através aí da questão digital, da internet, dos meios de comunicação, das redes sociais. As traduções estão com acesso a todos. Hoje nós temos a Bíblia digital, hoje nós temos um aplicativo, né? My Bible, que você consegue estudar
tanto no grego, no hebraico, em qualquer outra língua. Se eu quero viajar para a Espanha, lá vai ter em espanhol. Eu quero para os Estados Unidos, tem a tradução. Então, é muito fácil, tem acesso a todos, né? Hoje tem as redes sociais, a qual você pode até traduzir a mensagem. Então, tá uma coisa bem acessível, né? E isso que Jesus dizia, que esse evangelho seria pregado a todas as nações, né? Então, hoje é através da internet, através de tudo isso, ainda mais agora nesses últimos dias com a questão da inteligência artificial, esse sim merece um estudo específico para falar sobre isso. Por quê? Porque é um grande sinal, será uma grande ferramenta nas mãos do anticristo, a IA, tá? Então a gente tem que tomar um grande cuidado, né? E está profetizado lá, quando Daniel profetizou a respeito da última semana, a respeito da estátua de Nabucodonosor, onde ele vê os pés, as pernas com ferro misturado com barro, né? O barro, o homem, e o ferro, máquina. Então, essa hibridização, conforme lá em Gênesis 6, está tudo para acontecer agora de novo. Você vê notícia, não sei se você viu, Renanzinho, em que existem máquinas para gestacionar crianças, né? Gestacionar seres vivos. Você chegou a ver isso ou não? Essa eu vi também. Você viu? Útero robótico, entre aspas, Artificial, né? para Um gerar útero crianças. robotizado, né? Isso. E eu vi também uma outra notícia que podem muita gente achar que é loucura, mas podem pesquisar, que tem são neurônios que estão dentro de um computador jogando um jogo. Então eles Pô, isso é acreditam que sério, hein? aquilo é a realidade dele e ele tá lá jogando achando que é só aquilo. Então, quem gosta de filme, Matrix é um bom filme, tá bom? Matrix é um bom filme para você entender como funciona essa Matrix. Esse sistema, né, com o qual nós vivemos. Vamos voltar aqui. Sinais no céu. Aí você vê, nós já lemos o Joel 2, Lucas, nós lemos também, né? Você vai ver o que está acontecendo. Nós estamos falando só de 20 e 23. São as dores iniciais. Eclipse, depois você vê quantos eclipses aconteceu, lua de sangue. Então são contrações moderadas ou mais tranquilas. Aqui está falando modernas, não, é moderadas. Vamos lá. Fase 2. Aí começa a acelerar. Já é uma aceleração, já aumenta a intensidade, aumenta um pouquinho, diminui o tempo dessa contração. Então você vê que em 24 e 26 acontece algumas coisas. Você vai ver que existem os marcos celestes, um eclipse solar total, eclipses lunares múltiplos, um alinhamento planetário, e essa frequência aumenta. Então, quanto mais aumenta a frequência, mais se aproxima do nascimento, do parto. Então é um padrão, tá? Ó, aqui tem uma imagem com um alinhamento. Isso aqui demora um bom tempo para acontecer. E aconteceu, não sei se foi 5 planetas, eu não me lembro. Mas houve um alinhamento planetário. Isso é um grande sinal que aconteceu. Fase 3. A fase 3 já é uma intensificação. Já é mais intenso, mais forte, mais rápido. Então a gente colocou aqui um ano, uma data de 2027 a 30 para uma intensificação. Então você vai ver que acontece em 27 um eclipse solar longo, uma sequência de eclipses, fenômenos, tá, beleza. Aqui as dores são intensas e contínuas. Agora é dor, 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 até chegar na fase 4. E essa questão já é 30 e 33. Já é uma continuidade de sinais, é muito mais sério, muito mais forte, e essa pressão, ela aumenta muito. Então, se hoje nós estamos vivendo uma opressão, uma batalha espiritual muito intensa, você imaginou daqui a alguns anos? Como não vai ser? E eu entendo até que Deus ele permite essas pressões para nós,
nesses últimos dias, para que a gente possa estar preparado, para que a gente suporte e cresça, tá? Então, há uma aceleração também, por isso que os dias serão abreviados, quando Jesus ele diz, mas há uma aceleração no sentido que aquilo que nós não fazíamos, demorávamos 20 anos para aprender, agora em alguns meses nós estamos aprendendo. Quando nós ficamos sentados numa igreja em 15 anos lá e não aprendia nada, uma coisinha ou outra, agora em um ano vai dar um crescimento elevado, tá? Porque também Jesus quer usar os seus, quer usar a igreja, quer usar, né, o seu povo para anunciar todas estas situações. Vamos lá. Aqui tem um mapa profético, então mostrando que de 20 a 23, as dores iniciais, 24 a 26, uma intensificação desses eventos. Nós estamos aqui, no finzinho daqui. Esse aqui vai ficar grande, já vai ficar bem maior. Aqui já é os últimos anos aí praticamente para um preparo, vamos falar assim, intensificado, vai. Aqui você vai ficar top. E aí que é o clímax, né? Segundo o estudo que nós estamos fazendo. Tá? Aqui tem um mapa mental para a gente ter uma ideia. E tudo começa com dores, vai acelerando, intensificando até o nascimento. Tá? Não tem data, porque ninguém sabe o dia e a hora. O que é preciso? Discernimento espiritual. Por quê? Quais são os erros que nós temos que evitar? Marcar data, torna a dizer. Sensacionalismo. Tem gente que começa a falar essas coisas só para se aparecer, para divulgar o seu canal, para ganhar dinheiro, para que as pessoas chamem pessoas que não conhecem nada e as pessoas começam a procurá-lo. Então, idolatrar os sinais, sabe, essas coisas a gente tem que ter um grande cuidado, um grande temor. O nosso intuito é despertamento, é crescer, amadurecer para discernir, porque nós temos que ser dirigentes, né? Nós não podemos ficar aí na inércia, né? Dormindo, né? Nós vamos estar aí posicionados. Então, eu evito isso e a minha postura é vigilância, santidade e discernimento. Qual que é a convergência? Vamos lá. Hoje na Terra a gente tem a crise, temos apostasia. No céu a gente tem sinais que estão crescendo e temos uma profecia que está se cumprindo, né, que a gente já leu. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então tem sinais na Terra, tem sinais nos céus e a palavra de Deus se cumprindo. Eu vou concluir aqui, mas nós vamos responder as perguntas e nós vamos orar, para que Deus fale conosco a respeito do momento que estamos atravessando. Tá? Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, olha que interessante. A Terra está reagindo, o céu está sinalizando e o tempo está avançando. E muita gente está dormindo. Muita gente está dormindo, não estão preparados, não estão entendendo, não estão discernindo. Eu costumo dizer que este é o sono da última hora. Tá? O sono da última hora. O problema, a questão lá, Mateus 25 fala das 10 virgens, não é nem dormir, que todas dormiram. O problema é que algumas não foram prudentes, né? Algumas foram, outras foram insensatas, foram nécias, foram pessoas que não tinham óleo suficiente. E o óleo fala da presença do Espírito Santo, o óleo fala da unção, né? E a hora que o noivo chegou, porque ninguém sabia o dia e a hora, ele bateu na porta e aí? Como que faz? Entendeu? Então, eu vejo que o Espírito ele está batendo na nossa porta para a gente acordar. Vamos acordar, vamos despertar, vamos encher as nossas lamparinas, vamos pegar óleo, vamos, porque vai ficar intenso. Tá ficando intenso, tá? Tá ficando difícil. Você pega o Brasil, que nós vivemos, tem muitos escândalos. Tem muita coisa que vai acontecer aqui no Brasil. Tem coisas acontecendo nas nações e a gente precisa entender. Nós precisamos compreender.
E nós estamos vivendo estas dores. Então há um chamado final. Jesus dizendo para nós, lá através de Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, né? No capítulo 5, 14, desperta, ó tu que dormes, né? Então temos que despertar. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. A Bíblia diz vigiai e orai, né? Temos que estar preparados. A vigilância é importante. A oração nos traz a comunhão, intimidade com Jesus. Mas ele fala, vigie primeiro. Esteja na posição. Esteja como sentinela. Ore. Busque a Deus compreensão. Busque a Deus o que está acontecendo, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, né? Então, precisamos entender. E se preparar. Amado, se preparar. Você sabe que a questão... Eu vou voltar aqui em mim e depois a gente... Questão sobre escatologia. Você sabe que existem vertentes, né? 3 vertentes a questão sobre arrebatamento. Tem aqueles que pensam que o arrebatamento acontecerá os pré-tribulacionistas, pré-tribulação, antes da tribulação, dos 7 anos, antes, serão tirados. Tem aqueles que creem que é os mid-tribulacionistas, que vão passar 3 anos e meio de tribulação, mas não vai ser tanta perseguição, mas vai ter dores, mas não tanto. Vai ser tirado, e depois vem a grande tribulação, que daí vem juízo. Aí a manifestação do anticristo e tal, né? Assim, na manifestação, assim, dizendo a face dele mesmo, né? Então, e depois vem o milênio. E tem o pós-tribulacionista. O pós é aquele que crê que Jesus só volta no toque da última trombeta somente depois da grande tribulação. Então, o pós-tribulacionista, ele entende que a igreja passa por todo esse problema que a Bíblia menciona, por toda a dificuldade, por todas o juízo ali que vai acontecer nesses tempos, né, que a igreja passa. Então, se atente, se aprofunde, entenda saber, procure, Senhor, nos ensina aí o que nós devemos ser. Eu tenho um conselho, que é, fique preparado antes. Se Jesus vier antes, glória a Deus. O problema é que se você crê que ele vem lá no final, e você espera muito para se preparar, e se ele vier antes? Se você está preparado antes e ele não vem, está preparado no meio e ele não veio, aí ele vem no final. Você está preparado. Então, a vigilância, a preparação é necessária. Por que é necessário? Se você tivermos uma crise de um apagão, de repente acontece um colapso de energia, porque a inteligência artificial ela consome muita energia. E se tiver um apagão que demore para ser restabelecido? Você viu o que aconteceu em São Paulo? E o problema, o caos que aconteceu. Cidades demoraram muito tempo para ser restauradas. E ali muitos alimentos se perderam, comunicação, porque muitas coisas acontecem hoje, internet, hospitais que funcionam com energia, né, os equipamentos. Você parou para pensar? Você parou para pensar que, e se Jesus vier mais para frente e acontecer algumas tragédias no mundo, e aí você ficar e eu sem alimento, será que você está estocando um alimento? Será que você está pensando nisso? Ou você está indo de domingo a domingo, ouvindo a mesma mensagem e não tem fome, não tem sede, e não procura saber o que vai acontecer? Então, pensa. Nós somos seres pensantes, sabe? Nós temos que buscar entendimento, buscar ser prudente, estar preparado. De repente você estoca um pouquinho de água, estoca um pouquinho de... Eu não sei, eu não estou falando para você fazer isso, estou falando para você se preparar. Mas se Deus falar, faça. Entende? Então, são muitas coisas. Se preparar a sua vida mesmo, né, espiritual, tudo certinho, para que quando ele vier, ele não encontre nós aí
despreparados. Então, preste atenção, porque se Deus mandou falar essas coisas, é porque Ele está muito próximo mesmo. Não sabemos o dia nem a hora. Bíblia. Mas discernimos os tempos. Moed, tempos e estações. As dores aumentam. A criação geme. Lembra que a criação está com dores de parto? Estão gemendo para a ardente, né, expectativa, a expectação dos filhos, da manifestação dos filhos de Deus. Os céus anunciam e a volta de Jesus é iminente e se aproxima. Isso é fato. Isso é fato. Quem tem temor, quem ora, um pouquinho que você orar, um pouquinho que você tem intimidade de conversa com Jesus, você sabe que nós estamos vivendo o último dia. Se você não sabe ainda, então desperta